Nesse vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a carne seca. A gente vai falar também sobre a diferença entre a carne seca, a carne de charque e a carne de sol. Os três tipos são muito parecidos e são um pouco confundidos. E todos eles são bastante populares e consumidos aqui no Brasil. Como vocês viram, a carne seca é uma excelente opção de fonte de proteína para você que anda no mato, não quer necessariamente parar para fazer uma refeição muito grande. Você pode consumir a sua carne seca aí enquanto você caminha ao longo da trilha, ou mesmo misturando essa carne com outros alimentos, no preparo do arroz, com algum tipo de ensopado ou qualquer tipo de comida que você queira adicionar à carne seca. Realmente vai melhorar bastante o seu cardápio, vai melhorar muito a sua opção aí de alimento no mato, além obviamente de ser uma ótima fonte de proteína. Uma outra grande vantagem é que você preparando a sua carne seca, você não precisa colocar muito sal. Então você vai poder consumir essa carne sem ter que lavá-la, sem ter que passar por aquele processo chato e meio complicado de tirar o sal dela. Essa é a grande vantagem então de você mesmo produzir a sua carne seca e ter esse tipo de alimento aí à mão, facinho, toda vez que você for para a trilha. Inicialmente ela era feita no Nordeste brasileiro, ainda na época da colonização. Depois ela passou a ser produzida no sul do país e quando ela passou a ser feita lá, o nome dela mudou para charque. Existe um pouquinho de diferença na maneira como uma e outra é feita, mas é basicamente a mesma coisa. Quanto à carne de sol, existe uma pequena diferença entre ela, a carne seca e o charque. A carne de sol é mais úmida, ela não perde tanto da sua umidade quanto a carne seca e o charque fazem. Mas todos os três processos vão utilizar muito o sal, o que dificulta muito o consumo do alimento dessa forma no meio do mato, se você não tiver água abundante, corrente, como você tem em uma cozinha ou próximo a um rio em que se possa lavar esse alimento. Um aspecto em comum tanto ao charque quanto à carne seca ou mesmo à carne de sol é que todos três vão depender muito do sal no processo de desidratação. O sal vai funcionar extraindo bastante da água de dentro da carne, quase que secando totalmente ou parcialmente, como é o caso da carne de sol. E o sal vai fazer também com que a carne adquira uma certa imunidade aos parasitas que porventura possam ser depositados lá por moscas ou outros insetos. No sal também existe iodo e isso obviamente ajuda a combater toda essa flora de bactérias que poderiam se desenvolver sobre a superfície da carne. Aqui no Brasil, os nossos índios não costumavam nem costumam desidratar a carne, porque existe uma abundância desse tipo de alimento e desses recursos, eles não precisam preservar como as tribos que moram em locais frios precisam fazer no caso do inverno. Essa prática chegou aqui no Brasil com os portugueses e com eles as formas como eles tradicionalmente faziam isso lá na Europa. Mas o sal não é o único elemento que pode auxiliar na desidratação da carne. Muitas tribos norte-americanas secam as suas reservas de carne simplesmente chegando esse material junto ao fogo, utilizando o calor, obviamente tomando cuidado para que elas não assem. Elas vão simplesmente secar por causa do calor, elas não vão assar. Eles também utilizam a fumaça da fogueira para ajudar a manter as moscas afastadas. Então o sal não participa desse processo aí retirando a água através da osmose, nem mantendo a carne a salvo aí de moscas e parasitas.
carne seca depois de pronta tem esse aspecto fibroso, a coloração muda totalmente e vocês podem ver que parte do tempero, do alho e de tudo aquilo que eu usei para temperar minha carne ainda está agarrado aqui na superfície, além de tudo aquilo que penetrou para dentro da carne. Vocês podem ver que a superfície ainda está cheia, tem uma crosta aí com todo esse tempero, o que torna isso aqui um alimento muito saboroso para se consumir. Então é isso aí, galera. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a carne seca, continuação do bate-papo sobre a carne seca. Aqui foi o Juliano Toniolo, a gente se vê no mato. Um grande abraço.